Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós Yes. estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de setembro de 2024, né? E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. Um capítulo muito interessante. Vamos começar hoje, né? Capítulo 15, psicofonia. Iniciamos hoje o nosso capítulo 15. Mas, antes de nós iniciarmos, eu vou pedir. Carmen, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, por favor? Sim. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, dessa espiritualidade amiga, o mentor desse estudo da tarde de hoje. Só temos a agradecer mais conhecimento, mais ensinamento, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer. Que Jesus nos abençoe, abençoe aqueles que ainda não conseguiram chegar, que eles possam também receber essas luzes, essas bênçãos do alto e que possamos estar atentos aos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria lembrar a todos que na próxima quarta-feira não vai ter o curso do Evangelho, porque a próxima quarta-feira é dia 25 de setembro, e nós vamos ter o nosso. Ai, meu Deus do céu! O nosso videodebate, né? Na realidade, o nosso painel espírita, né? Painel espírita sobre com aqueles vídeos que nós tivemos o primeiro e que foi muito bom, né? É o painel Excelente, espírita. excelente. E esse agora vai ser o tema vai ser interessante. Vai ser os espíritas. É uma pergunta. Os espíritas devem se envolver com a política? Vai ser dia 25, quarta-feira, às 18 horas. O expositor é o Elias Moreira, tá? Então, o nosso painel espírita, como nós já tivemos o primeiro, né, que foi em agosto, foi muito bom, sempre na última quarta-feira de cada mês. A gente traz um vídeo, assiste, depois a gente comenta, então vai ser bastante interessante, porque esse tema é um tema é, fórum de ideias e debates espíritas, só que esse é com vídeo. Nós temos uns que são palestras e outros são com vídeo. E esse é com vídeo, a gente vai conversar sobre isso, né? Se os espíritas devem se envolver com política. Estamos bem dentro do tema, né? Vai ser praticamente uma semana e meia antes da nossa eleição. E a política, sabe o que é? Um tema bastante interessante. Então, todos são convidados. Eu vou mandar para vocês o cartazinho, divulguem, tá? Para os companheiros. No outro foi sobre transexualidade, muito interessante. Esse também eu acho que é bastante interessante. E atual, né? São questões que a gente tem que discutir, tem que conversar na casa espírita. E, às vezes, na casa espírita não se conversa sobre essas coisas. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo capítulo 15 do livro Diversidade dos Carismas, Psicofonia. Tem a introdução. A introdução é do item 166 de O Livro dos Médios. Não precisa abrir no Livro dos Médios, não, porque eu já olhei. Está igualzinho no Livro dos Médios, o que o Hermínio de Miranda trouxe aqui. Eu vou ler aqui essa questão 166. Escreve Allan Kardec em O Livro dos Médios, capítulo 14, item 166. Eu vou pedir para a Carmen ler. Carmen, você lê? Lê alto e devagarzinho, tá? Por favor. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra.
como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Allan Kardec, 1975. Bem, vamos aqui lembrar alguma coisa. Kardec não usa o termo médium psicofônico. Ele usa o termo médium falante. Então, vamos puxar a setinha aí, né? No caso, quando vocês botam... é porque eu estou no meu livro dos médios. Então, no livro dos médios, onde tiver médio falante, é psicofônico. E aqui, em cima, que ele bota assim, ó, escreve Allan Kardec, o livro dos médios, capítulo 14, item 166. Escreve assim, médio falante é igual a médio psicofônico. Porque Kardec não usa o termo psicofônico. É médio falante, tá? Como ele também não vai usar psicografia, nem psicográfico. Médio, ele vai usar o termo médio escrevente, tá? Escrevente. Então, o termo que Kardec usa é médio falante. Aí ele diz aqui, né? Ele diz assim, os médios audientes que apenas transmitem, podemos sublinhar isso, apenas transmitem o que ouvem, não são, pode sublinhar o não são também, a bem dizer, médios falantes. Então, aqueles que... Porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, ele é um médio psicofônico, ou médio falante. Ele está contando para a gente o que os espíritos falaram para ele. Mas se ele só ouviu o que o espírito disse, se ele ouviu e transmitiu, ele não é um médium psicofônico. Entendeu? Porque a gente pode dizer, é psicofônico. Não. Ele pode estar até escrevendo. Ele está na casa dele, ouviu o que o espírito falou, pegou o lápis e começou a escrever. O pessoal, nossa, é psicógrafo. Não é. Não é. Ele não é psicógrafo. Porque ele está reproduzindo o que ele ouviu. Ele é um médium audiente. Audiente. O espírito falou com ele ouviu, escreveu ou contou para o pessoal. Ele não é Olha só quem é a situação. e nem é psicofônico. Ele é audiente. Entendeu a diferença? Que passa pela consciência dele e ele interpreta. O psicógrafo utiliza, o psicofônico
do organismo, do aparelho fonador do médium psicofônico. O audiente não. Ele ouviu o espírito falar como poderia ouvir qualquer outra pessoa. E ele escreve ou ele conta para todo mundo. Ele é audiente. Tá? Outra coisa, quando ele diz aqui, ó, depois ele vai dizer assim, os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médios falantes, psicofônicos. Neles, estes últimos, os falantes, lembra que eu mandei botar em cima? Psicofonia é igual a médio falante, ou médio falante é igual a psicofonia? Então, ele está aqui, ó. Estes últimos, que são os falantes, que são os psicofônicos, as mais das vezes, nada ouvem. Percebeu? Então, todo mundo com o lapisinho na mão. Escreveu lá, depois do item 166, médio falante é igual a médio psicofônico, né? Agora, no texto, vamos fazer as anotações para a gente não se enrolar. Então, quando ele diz aqui, ó, os médios audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios falantes. Em cima de médio falante, escreve psicofônico. Em cima de médio falante, escreve psicofônico. Estes últimos, que são os psicofônicos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, aparelho fonador, como atua sobre a mão dos médios escreventes. Entendeu? Então, o médio falante e o médium, que é o médio psicofônico, o espírito atua sobre o órgão fonador dele, como atua sobre a mão do psicógrafo. E muitas vezes o psicofônico não escuta nada, não escuta nada. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que prestar bem atenção. Aí ele diz aqui, ó, querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão. Está falando aí do audiente, do falante, que é o psicofônico, que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma a mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médio falante, que é o psicofônico, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado, em estado normal, guarda a lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Uma terceira pessoa quer falar com o espírito. O médium é audiente. O espírito fala, ele ouve, transmite para a pessoa. O psicofônico, o espírito se utiliza do aparelho fonador, do médium, para mandar um recado para uma outra pessoa. O espírito se utiliza da mão do psicógrafo para mandar uma mensagem para outra pessoa. Entenderam? Agora, é aqui que vocês vão ter que sublinhar isso aqui. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médio falante. Sublinha isso. Kardec chama atenção para esse fato. Nem sempre, porém, sublinha aí, é tão completa a passividade do médio falante. Lapisinho sublinha isso aí no Livro dos Médios.
Ou aqui no livro do Diversidade dos Carismas, que vocês estão na mão, né? Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Então, ele diz que nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Sublinha essa frase. Vamos voltando aqui para o Diversidade dos Carismas. Continuando embaixo. Examinemos atentamente essas observações de Kardec. Principalmente quando ele disse: nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Em primeiro lugar, terminologia. As palavras que ele usa. Para que não paire dúvida, lembremos-nos de que médio escrevente é o mesmo que o médio psicógrafo, e que falante é o psicofônico. Pode sublinhar aí também. O codificador distingue ainda o audiente do psicofônico. Ele distingue o ambiente do psicofônico, chamando atenção para o fato de que o primeiro, que é o audiente, a repetir o que está ouvindo do espírito comunicante, enquanto que o outro, que é o psicógrafo ou o escrevente, não tem necessidade disso, porque o espírito vai diretamente ao seu aparelho fonador, sem precisar falar-lhe ao ouvido. Então, o médium psicofônico, o espírito não fala para o ouvido dele. Tá? Não precisa. É igualmente de nosso interesse, diz o Hermínio, anotar a observação de que o espírito recorre ao instrumento que lhe parece mais adequado no médium ao seu trabalho. Tá? Falou aqui, né? O espírito ele vai utilizar aquilo que ele acha mais adequado para fazer o trabalho dele. Ele observa e diz: aonde eu tenho mais facilidade de manusear, de manipular, para poder mandar minha mensagem. Ah, é isso aqui. Então é por aqui que eu vou trabalhar. Aí eles aqui. Por isso escreve por meio de um médium. Pelo médium X, ele resolve escrever através dele. Fala por meio de outro, ou dita ao ouvido de um terceiro. Então, ele vai observar o médium. O que o médium tem de mais acessível para mim? É aquilo que eu vou utilizar. Eis uma boa razão pela qual o médium deve deixar que suas faculdades passem por esse processo de seleção natural, por iniciativa dos próprios espíritos, que o procuram para se comunicar. Então, o médium não deve fazer tipo assim: ah, eu quero ser psicógrafo, vou treinar psicografia, só psicografia, psicografia, psicografia. Outro não, eu quero ser psicofônico, eu vou treinar psicofonia. Não, deixa a coisa transcorrer naturalmente. Não tem aquela musiquinha que diz: deixa acontecer naturalmente, porque aí a coisa vai ficar determinada de forma natural. De forma natural. Porque tem gente que está doida para escrever livro. Ah, eu quero ser psicógrafo. Aí fica anos treinando para ser psicógrafo, quando ele poderia ser um bom psicofônico, um bom médio audiente. Por isso que ele diz aqui. Ele fala, né? O médium deve deixar que suas faculdades passem por esse processo de seleção natural, por iniciativa dos próprios espíritos que o procuram para se comunicar. É preferível sensitivo, e todos os médios são sensitivos, ou melhor, todos nós somos sensitivos,
É preferível ao sensitivo desenvolver bem uma única espécie de faculdade, se esse for o caso, do que ficar forçando o desenvolvimento de muitas delas, na ilusão de que o bom médium é aquele que trabalha com muitas faculdades simultâneas, ou simultaneamente. Porque médium que trabalha com muitas faculdades simultaneamente são poucos. Nós tivemos o Chico, Divaldo, Ivone, mas não é a maioria. Não é a maioria. Entendeu? Então, é preferível você ter uma faculdade bem desenvolvida e ficar atirando para todos os lados. E aí você acaba não aprimorando nenhuma delas. Então, deixa fluir naturalmente. A espiritualidade é que vai indicar qual é a mediunidade sua. Porque ela vai utilizar aquela que tem mais, você tem mais facilidade. E aí você vai perceber qual vai ser a sua mediunidade. E ao invés de ficar, como tem até na internet, cursinho para abrir os centros de força, tem essas coisas, né? Para você captar isso, captar aquilo. Deixa naturalmente. Deixa que os espíritos indiquem. Eu já vi esses cursos aí, eu digo, nossa, isso deve ser um perigo, porque vai que abre mesmo. E depois, como é que fecha? Depois que abre, vai passar qualquer coisa, né? Então, tem pessoas que fazem, né, cursos para abrir os chakras, já o chakra. Olha, já viu o perigo desse troço? Vai que abre. Então, tudo que não é natural pode se tornar muito perigoso. Aí ele diz aqui, né? Porque a gente acha, né, que o bom médio é aquele que tem um monte de tipos de faculdades. Não é isso. Não é assim. Não é a quantidade que determina a qualidade. Às vezes, é a própria entourage. Entourage quer dizer ambiência. Tá? Ambiência do médium, ou seja, seus admiradores. Áulicos quer dizer cortesãos, vamos usar no português, claro, puxa-sacos e companheiros de trabalho que suscitam esses aspectos, estimulando vaidades perfeitamente dispensáveis, como todas o são. Então, às vezes, o médium, né, começa a se achar a cocada mais gostosa do pacote, né? Por quê? Porque quem está em torno dele fica fomentando isso. Você é demais, nossa, você é um espetáculo. Então, como todos nós somos vaidosos, a pessoa acaba se achando mesmo. E aí ela quer tentar, né, desenvolver todas as faculdades. Né? É isso que ele está dizendo. E como ele falou aqui, vaidade é uma coisa que a gente deve dispensar, que é caminho para o desequilíbrio. Aí ele continua aqui, e por isso, numa atitude de semostração quer dizer ostentação, exibição, né? Ele usou a palavra aí. E por isso, numa atitude de semostração, quer dizer, exibição, ostentação, como dizia Mário de Andrade, todo mundo sabe quem foi Mário de Andrade, né? O médio se esforça por exibir o mais amplo leque possível de faculdades. Porque ele quer mostrar que ele realmente é bom, como os seus acompanhantes, seus admiradores, acreditam que ele é. E esse é o grande problema também, quando o médium, e às vezes é um bom, né? Um bom médium, ele se deixa levar para a vaidade
E aí a mediunidade dele é suspensa. E aí ele vai ficar, o que eu vou falar agora para o meu eleitorado? Para o pessoal que me aplaude. Que eu não estou podendo mais produzir os fenômenos? Esse pessoal vai me abandonar. Esse pessoal vai dizer que eu sou embusteiro, eu sou um fracasso. Que história é essa? Até ontem eu fazia maravilhas. Agora eu não faço mais? O que eu vou falar para os meus admiradores? Aí muitas vezes ele começa a fazer o quê? Mistificar. Entendeu? Para continuar recebendo os aplausos, a admiração daquele pessoal que estava com ele. Ele tinha a mediunidade legal, tudo direitinho, mas ele se deixou levar, por algum motivo ela foi suspensa. Mas o povo não está sabendo disso, né? E aí ele fica naquela, o que eu vou fazer agora? Vou dizer para o pessoal que eu fui suspensa, aí vai que a minha mediunidade foi suspensa, aí vai que o pessoal pergunta por quê? E eu vou ter que explicar o porquê. Não vai ficar legal, né? Aí eles aqui, ó, observamos tá, como ele diz aqui, né? Observamos ainda, no informe de Kardec, lá na questão 166, que o médio falante ou psicofônico geralmente se exprime, quer dizer, fala, sem ter consciência do que diz. Porque Kardec fala isso, que geralmente, quando ele usa a palavra geralmente, ele não está dizendo todos. Ele está querendo dizer o quê? A maioria, na maioria das vezes, tá? Ele não está dizendo todos, que isso acontece sempre. Ele está dizendo, na maioria das vezes, ele se exprime sem ter consciência do que diz. Mas pode acontecer de um dia ele se exprimir tendo consciência. Por isso que ele não diz todos, né? E sempre. Geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Quando a gente estuda uma obra de Kardec, a gente tem que observar essas palavras. Entendeu? Porque quando o Kardec diz assim, geralmente o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz. Aí a pessoa que lê muito rapidamente, sem prestar atenção, diz assim, a Kardec falou que todo médium psicofônico se exprime sem ter consciência do que diz. Não foi isso que Kardec disse. Ele disse, geralmente, quer dizer, quase sempre, na maioria das vezes, mas ele não disse sempre, nem todos. E o geralmente aqui lembra a gente do quê? Da exceção. Existem exceções. Então a gente lê prestando atenção às palavras, tá? Então ele diz aqui, geralmente se exprime, e ele botou até entre aspas, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, mas há exceções. Ou seja, comunicações que não passam pela sua própria consciência. Por isso que, na maioria das vezes, por isso que, geralmente, ele não tem consciência do que diz. Porque tem comunicações, não são todas, que não passam pela sua consciência. Se não passam pela consciência dele, não fica registrado. Agora, as que passarem, fica. As que não passarem, não fica. Percebeu as sutilezas? São sutilezas que a gente tem que estar prestando atenção. Aí ele diz aqui, ou pelo menos ele não guarda nenhuma lembrança delas. Pode ser até que passe, mas talvez com tanta rapidez que ele não guarda a lembrança delas. Outras há que estão evidentemente bem acima do seu próprio nível cultural e contém ideias estranhas às suas habituais. Outras estão tão acima que ele não consegue registrar,
porque está fora do conhecimento dele, do conhecimento intelectual dele. E vocês já prestaram atenção, quando às vezes a gente vai assistir uma palestra sobre um tema, você está num lugar e alguém resolve, vamos trazer aqui alguém que vai fazer uma palestra. Aquela palestra, aquele lugar que você foi, nem sabia que tinha palestra, e alguém resolveu falar. E a pessoa começa a falar de um assunto que você não tem a mínima ideia. Reparou que você não consegue assimilar? Né? Porque tu não entende aquilo. Às vezes você pega até uma palavra, às vezes se esforçando muito, você entende até uma frase ou outra, mas se o assunto é muito, sabe, você dança. Às vezes acontece quando eu vou ver alguma coisa assim, e os caras vão falar sobre esse negócio de internet, de telecomunicação, sabe, essas coisas assim de quem navega da internet, é bom, 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 bom. Eu fico assim, meu Deus, está falando sobre o quê? O cara começa a falar de interface, de não sei o quê. Tu fica assim, tu de gente, olha que eu não sou burra, mas eu não estou conseguindo. Tu não registra nada, que você não consegue entender aquilo. Não fica o registro. A me pergunta, falou sobre o quê? Eu digo, olha, falou sobre o negócio de internet, aí, mas eu não consegui entender nada. Porque você não tem, você não consegue captar aquilo. Então, então, pode até passar pela nossa consciência. Mas como você não alcança o nível daquele assunto, é tipo assim, ele passa e não deixa marca, entendeu? Passa e não deixa marca, porque você não registra. Quando você até consegue, não digo muita coisa, mas você tem pelo menos uma ideia do que fala, você consegue registrar uma outra coisinha, uma ideia aqui, outra ali. Por quê? Porque você tem alguma base do negócio. Mas se você não tiver base nenhuma sobre aquilo que o cidadão está falando, vai passar. Você quer ver uma coisa? Aquele livro do Hernani Guimarães Andrade, Espírito, Perispírito e Alma, que nós estudamos, aquele era do Cone, lembra? Eu tenho esse livro há mais de 20 anos. Quando eu comprei esse livro, né? E eu comecei a ler algumas coisas ali, eu até entendi. Ele fala de perispírito, né, muito superficial, falar de superficial. Eu já tinha uma ideia, alguma coisa. Mas eu comecei a ler o livro várias vezes. Se eu pegar a data do livro, tem várias datas, vão até um certo número de páginas. Exemplo, tem a página 50. Você vai encontrar datas. Depois das 50, você não tinha mais, você não encontrava nenhum lapisinho meu. Por quê? Porque eu não conseguia passar da tal página 50. Porque o negócio era tão difícil, tão mirabolante, que eu dizia assim, não, não, deixa isso aí um dia, quem sabe. Quando foi agora que nós começamos a estudar a diversidade dos carismas, ele trouxe, que a gente até vai falar sobre isso, ou essa aula ou outra, um trecho do livro. Eu fui ler. Quando eu fui ler, e olha, se eu pegar o livro, é tipo assim, 5 anos, é tipo assim, a primeira data, aí daqui a 5 anos vem a segunda, mais 4 anos, terceira, outra. Foram as tentativas de conseguir ler e eu não conseguia passar dali. Quando eu fui pegar agora, para a gente fazer esse estudo, eu comecei a ler. Não vou dizer para você que eu tive facilidade, mas eu consegui compreender o que eu não tinha compreendido lá no início. Por quê? Porque os outros estudos que eu fui fazendo ao longo dos anos foi me dando a base para hoje eu já ter uma compreensão melhor dessa obra, tanto que eu estou utilizando a obra. Então, naquela época, nos anos iniciais,
Na minha mente não ficou nada registrado daquele livro. Passou. Eu li, mas a minha consciência não assimilou, porque estava muito acima. Hoje, quando eu estava estudando, os capítulos que viram à frente do Diversidade dos Carisma, principalmente o capítulo 3, que fala da responsabilidade mediúnica, eu disse, olha isso aqui. Eu logo fiz o link com o Hernani, com o Cone, e vocês vão fazer também, quando a gente lê, porque a gente discutiu bem isso aqui, porque já ficou registrado, entendeu? Então é bem interessante o que ele fala aqui, né? Por isso que ele disse aqui, há comunicações que não passam pela sua própria consciência, ou pelo menos ele não guarda a lembrança delas. Outras há que estão, evidentemente, bem acima do seu próprio nível cultural. Foi o meu caso quando fui ler esse livro lá quando eu comprei há mais de 20 anos. E contém ideias estranhas às suas habituais. Porque eu não conseguia entender essa história do Cone. Não dava para entender naquela época. Agora já estamos entendendo um pouquinho melhor. Convém chamar a atenção para o fato de que esse é o critério mais seguro para avaliar a autenticidade da presença do espírito. Como já tivemos oportunidade de observar Nunes nesse livro. Claro, o sujeito psicografa ou, através da psicofonia, traz uma mensagem. E todo mundo conhece o sujeito. E entende que aquele assunto que ele está trazendo ali está totalmente fora do conhecimento que ele tem. Lembra quando nós falamos do Eurípides, que foi na fazenda do senhor Mariano e viu um trabalhador lá rural, analfabeto, psicografando uma mensagem de Francisco de Assis, assinada, e foi o Eurípides que mentalizou e disse assim: só acredito se vier uma mensagem assinada por Francisco de Assis, e que o conteúdo foi Francisco de Assis. Ele não verbalizou, ele pensou. No final, o senhor Mariano leu a mensagem, aquela mensagem, no final, Francisco de Assis. Ele olhou para o médium, isso é impossível. Primeiro, ele adivinhar que eu pensei isso, né? Primeiro, ele adivinha. Segundo, aquele homem não escreve. Aquele homem não sabe, consegue segurar um lápis, porque quem conhece pessoas que trabalham no campo, que nunca seguraram um lápis, quando segura um lápis, parece eu quando seguro uma agulha de tricô ou crochê. Eu estou segurando o quê? Ó? A agulha do tricô e crochê, para mim, tem a dimensão desse copo. Ó. Tem a dimensão desse copo. Sinceramente. É o tronco de árvore na minha mão. Eu não consigo. Quando eu seguro uma agulha de tricô, é como se eu estivesse segurando isso aqui. Ó. Eu digo, o que é isto? A única coisa fina que eu domino bem é o lápis e a caneta. Uma agulha de costura é um horror. Por quê? Porque eu sei que eu tenho. A minha mão, ela é preparada para objetos brutos. Me dá uma máquina de furar, uma furadeira de parede. Dou show. Me dá um martelo, arrebento. Me dá uma chave de fenda, sou fera. Entendeu? Coisa bruta. A única coisa fina que se adaptou na minha mão, e bem, porque eu tenho uma letra legal, é o lápis e a caneta. Agora, vai explicar isso. Não explico. Por que que eu seguro um lápis, uma lapiseira, uma caneta muito bem? E não é que tem gente que segura assim, né? Que eu nem sei como é que consegue fazer isso. Nem sei. Eu, desde pequena, seguro muito bem, escrevo, sempre escrevi muito bem. Desde pequenininha, minha letra era aquela letra, minha mãe chamava de letra de professora, redonda, aquele troço, que foi se aprimorando. Fora isso, tirou o lápis e a caneta, não me dá agulha de crochê, de tricô, de costurar, é, é coisa para pintar, a não ser parede. Me dá a trincha que eu pinto que é danado.
Mas me dá um pincel fino e manda fazer um desenho. Entendeu? Eu sou um desastre. Um desastre com esse artesanato. Gente, quantas vezes eu tentei? Não rola. Nada que tem que criar com as mãos, nada. Agora, se for uma coisa bruta, meu sonho dourado, sabe o que era? Ter uma marcenaria. Ter uma marcenaria. Porque eu sou muito boa para cadeira, consertar cadeira, mesa, tudo que for bruto, sabe? Assim, pesadão, eu sou boa para fazer. Sou muito boa. É consertar a instalação hidráulica, essas coisas assim, sabe? Sou muito boa para fazer tudo isso. Eu queria fazer, quando era mais nova, desisti, até um curso de pedreiro. Tinha um na Taquara, uma escolinha, para aprender a. Né, ali, nasce para pedreiro pintar, para ladrilhar. Sou ótima para essas coisas. Eu aprendi olho, bato olho, assim, eu sei fazer esse negócio. Ali perto da cultura inglesa. Isso! Cheguei até a pensar em fazer. Curso de pedreiro, bombeiro hidráulico, ladrilhar, sabe? Eu dou para esses negócios. Eu tenho atração por isso. Não cheguei a fazer, mas quase que eu fui fazer. Lá em casa, quem fazia isso era eu. Eu tenho até hoje todas as minhas ferramentas, que eu adorava ir para Leroy Merlin ali no tanque para comprar ferramenta. Adorava. Prego, parafuso, bucha. E eu tinha um monte. Tem malinhas e malinhas. Porque eu dou para esse tipo de coisa. Entendeu? Então, é o que ele diz aqui, no caso do senhor Mariano ali. Como é que é aquele negócio ali? Era a mesma coisa que alguém dissesse assim, de repente a Rose botou uma colcha. Pode contar, é mediúnico. É mediúnico. Foi mediúnico. Não tenham dúvida. Se vê aquela coxa linda, bordada, né, com aquele bordado inglês, e tem aqueles outros negócios lá que o pessoal faz, todo cheio de coloridinho, olha, pode contar, é mediúnico. Porque a Rose seria incapaz de fazer aquele tipo de coisa. Primeiro que não tem paciência. Não tem paciência. Demora demais. Eu fico olhando assim, o pessoal vai ficar séculos para fazer bordar fazer coxa de retalho. Eu digo que vai levar a vida. Sim. Não, não tem paciência. Compra pronta que você é mais rápido. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que ele está dizendo aqui. Certas coisas você vai bater o olho, você vai identificar. Aquilo não saiu das mãos daquela criatura, porque ela não tem. Então, por isso que ele diz assim, né? Esse é o critério mais seguro para avaliar a autenticidade da presença do espírito, como já tivemos a oportunidade de observar Lures nesse livro. É certo que, sendo também um espírito e trazendo dos arquivos da sua memória integral uma volumosa bagagem de conhecimentos, o sensitivo pode ser médio de si mesmo, ou seja, transmitir uma comunicação anímica e não espírita. Então, de repente, ele está trazendo conhecimento, que o pessoal vai dizer, fulano não tem esse conhecimento, mas ele pode estar trazendo da bagagem espiritual dele, das vidas passadas, aonde ele desenvolveu bem essa técnica, esse conhecimento. Então, ele está passando aquele conhecimento dele, entendeu? No meu caso, eu acho que ou eu ainda vou ter que desenvolver essas capacidades que vocês têm, de fazer bolo, comida, bordado, porque eu acho que no meu histórico isso não rola. Até porque eu não gosto, eu acho bonito, mas eu não gosto. Ainda tem esse negócio de, ai, queria tanto saber fazer. Eu não queria tanto saber fazer. Entendeu? Porque tem isso, às vezes a pessoa, eu não sei, mas eu queria aprender. No meu caso, não. Eu não queria aprender, porque não me chama atenção. Não, entendeu? Por isso que eu acho que nem lá atrás tem isso aí. Então, diz aqui, contudo, o indício mais evidente de que a manifestação provém de inteligência estranha à sua, está no fato de que o nível de conhecimento ali revelado é superior ao que seria de se esperar da inteligência
do médium em seu estado normal, dentro das limitações impostas pelo mecanismo constritor da encarnação. O que ele está querendo dizer aqui? Que o nosso corpo abafa um pouco, né? Ele limita essas nossas faculdades, né? Então, esse é um indício mais claro de que aquela mensagem foi vinda dos espíritos mesmo, tá? Como eu diz aqui, é superior ao que seria de se esperar da inteligência do médium, em seu estado normal, dentro das limitações impostas pelo nosso corpo físico. Que o corpo físico limita, impede que esse conhecimento ancestral venha. Por isso que quando a gente entra no desdobramento, fica mais fácil, né? As ideias vêm à tona. Vamos lá no item 2, gradações da passividade. Esse assunto é muito interessante. Vemos ainda que Kardec aborda o problema da passividade, dizendo que nem sempre ela é tão completa. Lembra lá do início do capítulo? Quando eu falei para vocês sublinharem lá do item. Quando a gente abre o capítulo 15, que o Kardec disse assim: nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. É sobre isso que ele está falando. Pode puxar uma setinha aí e bota Livro dos Médiuns 166. Quando ele diz: vemos ainda que Kardec aborda o problema da passividade, dizendo que nem sempre ela é tão completa. Puxa uma setinha e bota Livro dos Médiuns 166. Do que depreendemos que a passividade também pode ter, e tem suas gradações no exercício das faculdades mediúnicas, como vimos repetir insistentemente. Essa palavra, aliás, a tal da passividade, é mais abusada do que parece por médios e dirigentes despreparados. Creio que vale a pena determos-nos por alguns instantes nesse aspecto, pela importância que tem o conceito da passividade nos diversos mecanismos da mediunidade em operação. Muitos entendem que tornar-se passivo ou dar passividade, vamos sublinhar agora, é entregar-se totalmente aos espíritos manifestantes para o que der e vier. Então, sublinha aí, ó. Muitos entendem que tornar-se passivo ou dar passividade é entregar-se totalmente aos espíritos manifestantes para o que der e vier. Então, muita gente entende isso. Dá passividade, cara. E não é isso. Ah, não é isso. Passividade total, sem reservas. É inércia, é indiferença, é inatividade. Isso é muito importante. Tem gente que tem uma compreensão totalmente errada disso, tá? Aí ele diz aqui, para se ter uma ideia mais exata, a palavra inércia, por exemplo, vem de termo latino que nos leva ao seguinte rosário de palavras de conotação negativa. E ouviu falar inércia, você já pensa em alguma coisa que não é legal, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, inação, indolência, preguiça, ociosidade, torpor, desleixo, incúria, moleza, indiferença, apatia e outras mais que deixamos de fora. Vocês já perceberam, abrindo um parênteses aqui, não muito cristão, que tem gente que tem cara de inércia? Já repararam? Tem gente que tu olha assim, tu diz, meu Deus, parece que está aqui. Já repararam isso? Que, não sei, tem pessoas que você olha assim e você pensa, meu Deus do céu, não vou nem lá falar nada. Eu não sei, parece que a coisa sai,
sai de dentro da pessoa. Não, deve ser a tal da atmosfera espiritual, né? Que você faz uma leitura. Mas tem pessoas que parece que tem essa coisa assim, você olha, sabe? E dificilmente você erra. Quando você vai conversar, a pessoa vai falando, aí você diz, meu Deus, tem que dar corda na criatura. Entendeu? Então, tem pessoas que passam esse tipo de coisa, né? Então, ele fala aqui de algumas palavras, né? Aí ele diz, ver o novíssimo dicionário latino-português de Santos Saraiva, oitava edição, Garnier, Rio, Paris. Nenhuma das atitudes correspondentes a essas palavras é adequada para caracterizar o exercício da mediunidade, sob a alegação de que é preciso dar passividade. Então, essas palavras que ele disse aqui, tá? Que ele citou, preguiça, ociosidade, desleixo, incúria, moleza, indiferença, apatia, nenhuma delas estão em acordo com o exercício da mediunidade. Quer dizer, a mediunidade não combina com nada disso. Não combina com nada disso. Encontro no Webster, outro dicionário aqui, a matização que buscamos. No verbete sobre o termo passivo, que é passive, os dicionaristas americanos propõem as seguintes nuances: receber ou suportar sem resistência ou reação emocional. Aqui nesse dicionário, eles já dão para a palavra passivo ou passive uma definição que está mais próxima da ideia espírita, que é, né, receber ou suportar sem resistência ou reação emocional. Então, entre aspas, vem a onda, você recebe sem resistência ou sem reagir emocionalmente. Aí ele diz, submissão paciente. Porque tem a submissão assim, vou ter que aguentar isso. Meu Deus, não tem essa submissão? Que é a rebelde? Ai, eu tenho que aguentar isso, porque se eu não aguentar isso, vai ser pior para mim. Aí você entuba, como o povo fala, né? Você aguenta, mas você não quer. Aqui ele diz não. É submissão paciente. Em outro sentido, inativo, inerte. Então, essa submissão paciente, você compreende o porquê você tem que ser submisso, sem revolta. Então, são definições já que se aproximam mais da ideia espírita, já estão mais de acordo, né? Podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec, com a sua indiscutível competência de linguista, que Kardec era linguista. Por isso que eu falo, quando a gente vai ler os textos de Kardec, eu digo, gente, presta atenção nas palavras. Ele era um especialista da língua, em usar as palavras. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque, como ele diz aqui, né? Ele era um competente linguista, era professor. Inclusive, ele escreveu uma gramática francesa. Tem um livro, Gramática Francesa, para as crianças, para a escola, né? Ele escreveu uma gramática francesa. Então, ele dominava bem, né, a língua. Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente, sem reações emocionais, é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolente ou indiferentemente ao espírito manifestante, para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com o seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura.
Porque às vezes o espírito tem falta de cultura, não tem cultura. Eu me lembro muito bem, quando ele fala aqui, o pessoal pode dizer assim: nossa, isso é preconceito. Porque olha o que o Hermínio está dizendo aqui. Não deve, porém, o médium responsável entregar-se indolente ou indiferentemente ao espírito manifestante para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Então, você não deve, como médio responsável, deixar que o espírito use do seu pouco conhecimento, tá? Do seu pouco conhecimento, da sua falta de inteligência, da sua falta de cultura, para passar informações mentirosas, informações que não acrescentem nada através de você. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não deva dar comunicação de uma pessoa, de um espírito que tem pouco conhecimento. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas às vezes você tem espíritos ignorantes, quer dizer, no sentido que não tem conhecimento nenhum, querendo passar lições de verdade através de você. Entendeu? Então ele passa uma informação falsa e quer que você transmita. E o médium muitas vezes transmite, sabendo que aquilo é falso, porque ele tem mais conhecimento que o espírito. Uma vez, eu não sei se eu ainda tenho isso, porque estava em VHS, eu não sei se perdeu, se eu consigo resgatar. Eu vi um seminário do José Raul Teixeira, e ele dizia assim, sabe? Todo mundo conhece a forma. Antes, isso é bem antes dele ter sofrido aquele AVC. Ele dizia assim, porque professor de universidade, físico, um homem de uma grande cultura, e ele dizia assim: eu não aceito esse negócio de uma pessoa, um médium, uma pessoa de grande cultura, muito conhecimento, meu guia, cabocla da curva do Rio. Quer ser o guia? Ah, meu guia cabocla da curva do Rio. Ele dizia assim, eu não aceito isso. Aí, quando a cabocla da curva do Rio vai falar, ela pode ter até esse nome, mas se ela vai falar, e vai falar, entendeu como você fala, tudo bem. Aí ela começa, misenfio, faça isso, pega um marafo para mim. Ele dizia, não posso. Posso. Por quê? E muita gente criticava ele igual preconceito. Ele dizia assim, existe uma coisa que é processo evolutivo. Processo evolutivo. Se você está aqui num processo evolutivo, como é que alguém que não tem esse conhecimento, não é aquele espírito que, numa encarnação, precisou reencarnar e não ter oportunidade de estudo. Não é isso. É aquele que não tem, que ainda não conquistou. Entendeu a diferença? Porque tem, às vezes, aquele sujeito que foi um cientista de uma vida e arrebentou pelo mau caminho. Na outra encarnação, ele vai nascer com limitações. Por quê? Porque ele não soube usar bem o conhecimento dele. Não é disso que ele está falando. Ele está falando daquele que ainda não fez a aquisição daquele conhecimento. Então, como pode um espírito que ainda não tem a aquisição desse conhecimento ser guia de alguém que já fez? Entendeu? Não pode. Como? Se o sujeito, como é que, exemplo aqui, uma criança de 8 anos vai comandar uma família? Hoje todo mundo vai comer hambúrguer,
Amanhã é só pastel, só se toma Coca-Cola. Porque deixa eu falar quando era criança. Não é assim? É pastel, é sorvete, é refrigerante, é bala, não é? Um pai e uma mãe pode deixar que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos comande a casa. Pode. E é isso que ele fala, é isso que ele está falando aqui. Você não pode, você como médium, você não pode deixar um espírito, né? Chega para Carmen, né? Minha filha, faça o seguinte, vai lá no botequim da esquina, compra umas pitu e umas praianinhas, nem sei se ainda existe, porque lá, quando eu era criança, tinha pitu e praianinha. Nem sei se ainda existe, né? Que é cachaça. E vamos botar um pano aqui na sala, vamos tomar, compra também uns charutos. E a Carmen diz, pode deixar, meu guia, eu vou lá. E aí, como é que fica? Pode, pode. É isso que ele está falando. Aí tem muita gente que vai dizer que é preconceito. Não é, não é. Ô, Denise, né? Denise, hoje aqui vamos botar tudo no chão, com uma farofa amarela. Estou falando do que a gente vê, não estou criticando. Entendeu? Pode, porque para ela não dá. Para ela não dá. Ou então o espírito chega para ela e diz, Denise, bota aí aquela mini saia, aquele topzinho, que hoje a noite vai ser longa. Entendeu? A noite vai ser longa. Não quero nem que Deus me ajude. E ela diz, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Não vai dar. É isso que ele está falando aqui. Ele diz, não dá para fazer isso, né? Agora, tem médios que deixam. Tem médios que deixam. Porque o guia falou, o guia mandou. Tem médios que deixam. Então, eles aqui, né? Recebeu uma comunicação sem resistência, transmiti-la fielmente, sem reações, é dever do médium responsável. Mas isso não quer dizer que ele não tenha, que a gente vai estar semana que vem, fazer a tal da filtragem. Não deve, porém, não deve, porém, entregar-se indolentemente ou indiferentemente ao espírito manifestante, porque ele diga o que quiser, faça o que bem entender com o seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos, sua falta de cultura. Aí Deus pergunta para ele, o senhor quer o topper azul, quer o azul ou o amarelo? Não vai rolar, né? Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade, que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações. Uma passividade seletiva, que lhe permita uma boa filtragem da comunicação. Mas não se deixe dominar pelo comunicante ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. Muita gente que lê isso aqui vai dizer preconceito. Mas não é. Não é. Então, o médium precisa dispor de uma bem treinada passividade que ele consiga matizar, graduar das suas manifestações, uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar, isso aqui tem que sublinhar, mas não se deixe dominar pelo comunicante, ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. A gente vai parar aqui e, para encerrar, vamos pegar o nosso livro dos médiuns.
Livro dos Médios, questão 223, 223. Aí tem, no livro dos... Eu botei isso para vocês lá no apoio, tá? Livro dos Médios, 223, pergunta 7ª. Lê para a gente, Denise, a 7ª pergunta da questão 223. A Denise não está podendo ler. Ela não pode ler, não? Ela não está no meio das faixas lá. Márcia, pode ler para a gente? Achou? 223. Pergunta 7ª. Estou procurando, Rose. Dois, dois, três. Aí tem a pergunta primeira, segunda, terceira, é a 7ª. É o espírito encarnado? Isso. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que dava a transmitir, provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em um mau intérprete. Então, você pode aqui ter duas. Ele viu pelo lado do mau intérprete, mas também a gente pode ver pelo lado do bom intérprete. Tá? O espírito, quer dizer, quando ele diz o espírito encarnado do médico, quer dizer, o homem encarnado, né? Ele influencia sobre as comunicações que deva transmitir, exerce, porquanto, se esses espíritos não lhe são simpáticos, pode ele alterar as respostas e assimilar as suas próprias ideias, seus pendores. Ele não vai influenciar o espírito, mas ele pode modificar a resposta do espírito. Se ele modificar porque ele quer adulterar, ele é um mau intérprete. Mas ele pode modificar também porque o espírito pode estar sendo agressivo. E aí ele faz uma filtragem, que a gente vai estudar semana que vem. Lê a 8ª aí. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Resposta: não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Ele também está mostrando aqui o caso do mau intérprete, mas a gente vê que também pode ser pelo outro lado, né? Porque se o médium é elevado e o espírito não é claro que não serão simpáticos. E o espírito vai procurar alguém simpático a ele. Ana Constantino, lê a 10ª para a gente. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo? É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do
espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trata dos que chamais médium mecânico. Então, a participação dele é sempre indispensável, tá? É sempre indispensável. Então, o médium, ele tem que saber não misturar as ideias. Mas como a gente vai ver na próxima aula, ele vai falar sobre a filtragem. E é um espetáculo, gente. Ô, Rose, Ele ô, Rose, fala, às vezes eu acho que está misturando, que é a minha ideia. Eu fico meio confusa. mas se não adulterar a mensagem, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Porque se é para somar, não tem problema. O problema é quando adultera, quando altera, modifica o pensamento. Entendeu? Porque, como ele falou aqui, não é nulo. A gente participa da comunicação. Eu fico meio preocupada com isso às vezes. Não, não se Me preocupe. incomoda. Mas é isso, você vai aprendendo com o tempo a fazer essa separação. Você vai aprendendo com o tempo, tá? Mas, se não adultera, o problema é quando adultera. Mas se não adultera, não tem problema. Porque como A ele... única coisa assim que eu sinto assim uma diferença é no sentimento. Daí eu sei que aquele sentimento não é meu, mas as ideias às vezes é meio parecido. Sei lá, eu fico meio confusa um pouco. Não tem problema. É uma coisa que você vai aprendendo a separar com o tempo. E a única preocupação é quando altera. Quando não altera, quando vem somar, não tem problema, não. Tá bom? É, eu vou encerrar aqui, mas eu ia pedir a Carmen para dar um tempinho aí. Alguns de vocês têm o livro Diversidade dos Carisma, aquele novo, capa amarela? Verinha não tem, não? É esse aí, esse aí. É que eu quero te Eu tenho. aqui. Eu vou encerrar agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, né? Aprendendo, crescendo, buscando, né? Melhorar cada vez mais e conhecendo essas sutilezas da mediunidade, né? São sutilezas muito importantes. Hoje nós temos nosso amigo Paulo Brandão, que veio fazer a nossa palestra. Ele vai falar sobre a felicidade não é deste mundo, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Esperamos vocês aí na nossa palestra. E é como eu falei antes, né? É só agradecer a Deus essa grande oportunidade. Eu vou parar aqui a gravação